Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero começar então a gravar uma série de vídeos sobre o mais novo livro de Byung-Chul Han, Louvor à Terra. E hoje eu quero tratar especificamente de um trecho em que ele apresenta para a gente alguns antídotos contra o ativismo, né? Então, vamos lembrar que para o Byung-Chul Han, o capitalismo neoliberal, né, que é a forma de economia, de política, vamos dizer assim, que vivemos na atualidade, nos conduz, nos instiga a sermos ativistas, né, a vivermos fazendo bastante coisa. E ele então quer propor um antídoto, ou quer propor estratégias para resistir a esse ativismo. Então vamos lá, vamos começar a contar essa história, espero que você me acompanhe nos próximos minutos e eu vou falar sobre isso, mas eu quero começar lembrando quem é Byung-Chul Han, né? Um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Ele é um ensaísta, um intérprete do mundo contemporâneo, né? Um filósofo que trata de questões práticas que envolvem o mundo contemporâneo. Louvor à Terra, cujo subtítulo é Uma Viagem ao Jardim, é um livro publicado em 2018 na Alemanha e traduzido aqui no Brasil em 2021. Eu vou falar um pouquinho então, um trecho do prefácio desse livro. Olha aqui, eu vou ler apenas um parágrafo, tá? Então ele diz: quanto mais trabalhava no jardim, mais respeito tinha diante da terra, de sua beleza encantadora. Né? Para quem então não teve a oportunidade de ler esse livro ainda, é um livro de filosofia, mas é um livro de filosofia construído a partir da experiência do Byung-Chul Han de cultivar um jardim. Né? Ele morava num apartamento, mudou, comprou uma casa, mudou para uma casa e passou então a cultivar a experiência de ter um jardim, né? Passou a cultivar um jardim. Né? E aí ele escreve esse livro baseado nessa experiência. Ele fez um diário e a partir do material que estava desse diário, ele então escreve esse livro. Né? Ele começa então falando aqui que essa experiência despertou para ele o sentimento de respeito para com a Terra, para com a beleza, né, do planeta Terra, a Terra que aparece com maiúscula. Né? E diz: nesse meio tempo fiquei profundamente convencido de que a Terra é uma criação divina. O jardim me levou a essa convicção, sim, à compreensão que se tornou para mim agora uma certeza, que adquiriu um caráter de evidência. Evidência significa originalmente ver. E eu vi. O demorar-se no jardim florescente me fez ver, me fez de novo devoto. Eu acredito que houve e que haverá o jardim do Éden. Eu acredito em Deus, no Criador, nesse jogador que começa sempre de novo e assim renova tudo. Também o ser humano, como sua criação, tem a obrigação de jogar junto com ele. O trabalho ou o desempenho destrói o jogo. Ele é um fazer cego, nu, sem fala. Bom, vamos lá, tem tanta coisa nesse trechinho, né? Apenas um parágrafo. Então, primeiro, a narrativa da experiência de cultivar um jardim. Segundo, ele está dizendo que a experiência de cultivar um jardim produziu nele o sentimento de devoção. Eu não interpretaria literalmente o que ele está dizendo aqui, né? Quando ele diz: eu acredito que houve e que haverá um jardim do Éden. Né? Eu acho que isso não é uma afirmação de caráter teológico, isso é uma afirmação filosófica. Ele está simplesmente exaltando a natureza. Ele faz também uma profissão de fé, diz que ele acredita em Deus. Eu vou ter oportunidade ainda de gravar um vídeo especificamente só para falar que tipo de fé ou que tipo de crença, se é que se pode dizer isso, tem o Byung-Chul Han. Eu acho que a coisa não é tão simples assim como parece, não é simplesmente uma profissão de fé judaico-cristã, porque mesmo nesse livro, em outros momentos, ele se aproxima
do budismo, em outros momentos ele parece se aproximar do shintoísmo ou talvez do paganismo, entre aspas. Então, me parece que ele professa uma crença que eu chamaria de macroecumênica, né? Uma espécie de comunhão harmônica entre todas as expressões de fé. De qualquer forma, isso é bastante interessante que ele está dizendo aqui, né? Porque os filósofos não costumam se colocar dessa forma nos seus textos. Então vamos lá, eu vou destacar alguns aspectos aqui específicos nesse texto. Primeiro, me parece que ele está contrapondo a experiência do jardim, de cultivar o jardim, à experiência do dia a dia de alguém que vive no mundo capitalista neoliberal, no mundo ativista. E ele está aqui propondo, vamos assim chamar, alguns antídotos para esse ativismo, para essa cobrança por desempenho que é colocada diante de nós ou que é colocada por nós mesmos para nós. E ele vai dizer que algumas coisas funcionam para combater esse ativismo. A primeira delas é a experiência de cultivar o jardim. Eu moro em apartamento e tenho algumas plantas que eu cultivo, né? Tem inclusive um bonsai lindíssimo que ganhei de presente de um amigo que é bonsaísta, e eu cuido desse bonsai, né? O bonsai é uma planta bastante especial porque ela exige uma atenção diária, né? Na direção dos galhos, na apara, na adubação, né? E isso exige uma atenção, né? Então não é simplesmente ter um jardim. Se você tem um jardim, se você tem um vaso, se você tem uma planta e você faz isso com pressa, né? Se você não dedica tempo para essa atividade, não funciona muito bem, né? Como antídoto ao ativismo. Então é preciso reeducar o nosso corpo para essa atividade, diria assim, contemplativa, né? De cultivar um jardim. Segundo lugar, eu diria que ele aponta a contemplação da natureza como algo fundamental para a gente sair dessa pira ativista da atualidade, né? Então, estar atento ao que acontece. Não adianta ter um jardim e não contemplar aquilo que acontece no jardim, né? Então, por exemplo, eu tenho orquídeas, né? Quando as orquídeas estão florescendo, eu fico encantado com as flores, eu paro para observar as flores, né? Eu me lembro que um dia eu estava caminhando, eu gosto muito de caminhar, eu faço longas caminhadas, né? Quase que todos os dias, e tudo que eu posso fazer a pé, eu faço a pé, principalmente pelo prazer que eu sinto em estar caminhando. E um dia, caminhando aqui pela cidade de Londrina, que é um lugar, uma cidade linda, uma cidade que eu amo, eu estava passando diante de um ipê branco, que naquele momento estava dando um espetáculo lindo, maravilhoso de floração, né? Quem conhece um ipê sabe o que eu estou falando. Eu passei e falei, puxa, que coisa linda, e eu estava com pressa naquele momento, tinha algo para resolver. Falei, depois eu paro para olhar, né? Quando eu voltei por outro caminho. Tendo passado 2, 3 dias pelo mesmo local, já aquelas flores já não estavam mais lá. A gente sabe que a floração do ipê é muito rápida e elas caem muito rápido. E o ipê já estava sem flor, sei lá, poucos dias depois disso, né? E o que eu aprendi a partir dessa experiência é que contemplar a natureza não pode ser uma coisa que a gente vai deixar para amanhã, né? Tem que ser agora, né? E sobretudo quando se tratar de um ipê, de uma floração, a gente tem que parar o que está fazendo e olhar para essa floração nesse momento agora. Isso é fundamental, né? Contemplar a natureza, né? Aqui na cidade de Londrina nós temos o Lago do Igapó, que é um lugar lindíssimo, é um lugar onde eu adoro caminhar. E dá para sentir o cheiro da água, dá para sentir a floração, dá para sentir os ritmos, né, das estações, a cada época do ano, a cada mês do ano. É uma experiência diferente caminhar e observar as folhas, as flores, as árvores, os tons de verde, né, as variações de tons de verde.
que a natureza projeta para a gente. Em terceiro lugar, perceber um significado transcendente na natureza, né? Seja esse transcendente no sentido convencional, religioso, seja transcendente no sentido laico, né? Quer dizer, a natureza não é um fim em si mesma, a natureza aponta para algo que está além dela, né? Talvez aponte para um Criador, talvez aponte para uma divindade, mas talvez simplesmente aponte para a necessidade de cuidado, talvez aponte para a nossa casa, talvez aponte para um lugar que a gente tem que cuidar, talvez aponte para a diversidade de vida, né? Mas a natureza não é um fim em si mesma. A natureza é uma coisa maravilhosa que nós temos e que nós temos que olhar com bastante respeito, com bastante admiração. Seja um respeito de alguém que é agnóstico ateu, seja um respeito de alguém que é religioso, que por uma diversidade de razões de caráter religioso reverencia essa natureza. Mas a natureza precisa ser observada de uma forma diferente, né? Talvez, se passarmos a olhar a natureza dessa forma, nós consigamos promover uma revolução ecológica. Depois ele diz, em quarto lugar, né, eu destaco, é preciso reaprender a demorar-se, né? Tem um livro dele que não foi traduzido ainda, né, sobre a arte de demorar-se, né? A gente tem visto que o Byung tem insistido muito nisso o tempo todo. Devemos reaprender ou aprender a demorar. Como nós estamos sendo instigados a fazer tudo rapidamente, tudo com pressa, o grande desafio hoje é aprender a demorar-se. Vai ler um livro? Vai focar no livro, vai demorar nessa atividade. Vai caminhar? Demorar-se caminhando, demorar-se olhando a água, olhando as plantas, olhando a natureza, né? Vai brincar com um pet, né? Eu tenho gatos, né? Preciso dedicar tempo para estar com eles, para cuidar deles, mas também para estar com eles, né? Eu chego a gastar 1 hora, 1 hora e meia por dia cuidando dos meus 2 gatos, né? Eu limpo os olhos, são persas, né? E eles têm a lágrima ácida, fica uma secreção no olho, aquilo precisa ser limpo, né? É preciso escovar a pelagem deles, né? Fazer isso com calma, porque se começa a fazer muito rápido dói, e aí o gatinho fica irritado. Então é preciso estar inteiro ali com esse ser maravilhoso, né? Cuidando dele, fazendo isso com calma, com paciência. E por fim, em quinto lugar, ele diz, é preciso aprender ou reaprender a jogar, né? Ele fala inclusive que Deus joga, né? No bom sentido, quer dizer, Deus brinca, né? É preciso aprender a jogar no sentido de brincar, de se divertir, né? Então, as pessoas estão muito sérias, as pessoas estão muito carrancudas, as pessoas estão muito preocupadas com produção, com desempenho e pouco preocupadas com diversão, né? Então, eu já tive filhos pequenos e me diverti e brincava com eles. Hoje eu tenho pet, né? E quase que diariamente eu brinco de esconde-esconde, de corre-corre, né? Especialmente o meu gato amarelo, o Foucault, ele brinca de esconde-esconde comigo, né? Ele de repente olha para minha cara e sai correndo. Aí eu corro atrás dele, aí ele se esconde. Aí eu saio correndo, me escondo, ele vem atrás de mim. Quando ele me descobre, ele sai correndo de novo. E com isso, lá vão, sei lá, 15, 20, 30 minutos do dia brincando, né? Às vezes eu estou aqui no escritório, escrevendo, concentrado, pensando. De repente, a minha gatinha, a cinza, né, a Leia, ela vem e ela sutilmente roça a patinha dela na minha coxa, como dizendo, para um pouco aí, vem cá, eu quero atenção, olha para mim. E aí então eu encosto o computador, encosto aquilo que eu estou fazendo, sento no chão, faço uma carícia nela, brinco com ela, né? E isso é extremamente prazeroso, e isso faz muito bem para a alma, né? E eu acho que é disso que Byung-Chul Han está falando, tá bom? É isso aí, cuide-se, né?
Trabalhar é importante, né? A gente precisa sobreviver, precisa trabalhar, mas se a gente morrer de trabalhar, não vai mais fazer sentido a gente trabalhar, porque a gente trabalha para poder viver. E viver, de fato, é a razão da gente estar trabalhando. Lembre-se sempre disso, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.